o som entra no clima, mãe de atleta. E assim foi, só que o Lucas tava no chute inicial no Society, lá no Corinthians. E aí foi bem nessa fase, e aí chamaram ele no Corinthians, ele até começou ali a fazer alguns treinos, e aí depois esse treinador foi pra Portuguesa, né? o Lucas, e aí veio a história da Portuguesa com a patinação da Rafa. Sim. Porque aí a Rafa, com seus 3 anos, a gente levava, era um saco para ela acompanhar a nossa rotina. A gente sempre carregava ela no canguru, né? Vamos que tem treino do seu filho, vamos que tem do seu irmão, vamos que tem jogo do seu irmão, tem treino, enfim. E ela vivia a nossa vida. Mas até então não tinha despertado o interesse pela bola. Aí, no horário do treino dele na Portuguesa, na outra quadra, as meninas lindas, maravilhosas, fazendo a patinação artística. Eu falei, ponto, matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto o Lucas treina, Rafa, vai fazer patinação. Lá sem fazer nada. 3 anos e, sei lá, 3 anos e meio. Vamos lá fazer patinação. Ela gostou, vamos lá, compramos patins profissional e tal. Fez 4 aulas, não quero ir mais. Patins tá lá até hoje. Normal, de Gente, criança. se alguém quiser um patins, número 22. Não, acho que é menos, eu acho. Era pequenininho, era a menor numeração que era. E aí, só que logo na sequência, ele fez poucos treinos ali. E logo na sequência, o Corinthians falou, o Célio, né? É que, na verdade, quando o Corinthians ficou sabendo, ele treinava no chute inicial lá, tava na seleção do chute. Quando o Corinthians ficou sabendo que ele ia federar, porque ele ia federar pela Portuguesa, aí eles chamaram o Lucas, né? Aí federou o Lucas com 6 anos no Corinthians pra segurar ele. Já, o Célio já me falou, o Célio falou... Ia perder, falou, opa, que ia perder. Não, na verdade, o Célio falou assim, ó, me chamou, foi uma conversa bem papo reto, ele falou, Rafa, eu vou segurar ele aqui 1 ano, vou segurar ele, mas ele vai me entregar muita coisa lá na frente. Então, vocês confiam no nosso trabalho, vocês confiarem que ele vai ficar 1 ano, ele vai para poucos jogos, mas ele vai se destacar, não, ele vai ajudar muito o nosso time lá na frente, o ano que vem. Esse ano aqui, vocês vão ficar só me ajudando. Vocês vão ficar só vindo e a gente acreditou, inclusive vou mandar um abraço pro Célio. Célio, um abraço. Continua lá tem até muito, hoje, Célio, né? Célio tem 38 anos de Corinthians. Você sabe que eu já já deve ter falei 40. pro Elton várias vezes, acho que eu vou chamar o Célio pra vir aqui. E aí o Célio, a gente confiou, né, assim, porque assim, pra vocês entenderem, ele jogava na Portuguesa, ele era um dos destaques do time, ele tinha 6 para 7 anos, ia jogar no Sub-8, ia ter uma baita de uma experiência. Sim. Aí a gente acreditou num projeto Corinthians, para ele ficar o ano inteiro. Foi convocado para 4 ou 5 jogos. Todos os jogos a gente ia, ele ia trocado, ele aquecia com os meninos, acabava o aquecimento, ele ficava atrás do banco. Isso durante o ano inteiro, para entender todo o processo. Foi uma questão de aprendizado. E preciso respirar, né? Não, caiu um cisco aqui. É que é muita história, né? Vai lembrando as coisas. Não, é que a gente lembra de muita coisa que assim... Gente, olha! Sabe o que eu é? sei o que é. A gente começa a mexer no Não, é porque assim... começa a reviver, Não, é porque assim... Eu falei que eu as pessoas... hoje. Não, é porque assim, às vezes as pessoas vê as coisas e acham que é tudo fácil, né? Ver o palco, não ver o pra bastidor, eles é muito né? mais fácil aqui, entendeu? Agora... As renúncias. Vê que a gente ficou 1 ano. Eu brinco, falo pra ele. Filho, acredita que vai dar certo. Vai doer. Dói pra nós. Imagina. Entendeu? Tipo, acordar cedo. Tem treino. Preciso tomar água, peraí. Não, porque eu preciso lembrar pra não... Não, são muitas renúncias que eu acho que vocês então. também Que é a próxima... Era isso que eu ia perguntar. Não, e a gente trocou, por exemplo, assim, a gente trocou a Portuguesa, que era, estávamos lá com o Fabiano. Sim. Ele tava bem, ele era o capitão do time, ele ia jogar com 1 ano a menos. Ia ser uma baita numa experiência. Ele ia ter 2 Sub-8, né? Porque ia jogar 2 vezes, não ia? Ia jogar 2 vezes. Não, e aí ele ia ter mais experiência. Aí foi o que aconteceu no Corinthians. Só que ele praticamente não jogou, ele só treinou com a geração 2010. E eu Treinou imagino e alguns jogos ou outro. que essa emoção também é porque vocês deviam ter na sua cabeça, será que eu tô fazendo o certo pro meu filho? Todo e dia... assim, você chegar hoje e falar assim, não, eu fiz o certo pra ele, né? Então, e a gente acreditar, porque assim, escutei muitas coisas, inclusive de algumas pessoas que ia dar errado. Você vai lá no Corinthians, vai dar errado. Ele só vai ser mais um. Só vai ser mais um, tudo isso. Só que o Célio, assim, é uma das pessoas que ajudou muito o Lucas dentro do futebol. O Célio estava 12 ou 13 anos, né, filho, sem ganhar o título, né? O Célio estava 12, 13 anos sem ganhar o título. Aí foi campeão no Sub-8.
com a categoria do Lucas. O Lucas como capitão do time, o garoto de confiança, junto com mais umas outras peças. Ele enquanto sub-8 já. Quando ele tava quando ele tava com um ano a menos, né? Quando ele tava com um a menos. Quando ele tava no sub-8. Porque, assim, hoje é assustador ver os meninos com 7 anos jogando federação. Isso assim, é um pecado, assim, pros meninos. É uma pressão. Você vê os meninos assim, ó, os meninos tremem, assim, ó. Hoje, na quadra tremem. Hoje tem de entendeu? Os meninos com 5, 6... Não, a categoria mais nova é sub-7. As crianças não sabem nem... eles não sabem nem limpar a bunda direito. Mas por isso que o esporte é disciplina. É por isso que o ele esporte te vai ensina pra vida. Porque esse mesmo tremor, né? É assim, você vai sentir essas borboletas em qualquer área da sua vida. Isso. Você vai fazer uma apresentação com um diretor na sua empresa. Então, assim, você ser criado com essa casca, por mais que vá doer no nosso coração de pai e mãe, a gente sabe que eles vão passar por essa dorzinha, essa sensação não muito agradável, mas que isso vai contribuir para a vida inteira deles. Então, assim, vai valer a pena o esforço. Só que é o que o Rafa falou, todo mundo acha que a vida de jogador assim. É só hoje o glamour do jogo. Hoje a gente enxerga... hoje dentro é muito mais complexo, assim. São muitas, por exemplo, assim, no caso do Lucas, vamos falar que ele tá um pouco mais pra frente da Rafa, porque a Rafa vai chegar nesse processo que ele tá hoje. São muitos profissionais envolvidos em todo o processo. Extra-clube, né? Sim. Extra-clube, fora os do clube. Entendeu? Né, Aí ele tem nutricionista, tem analista de desempenho, ele tem fisiologista, ele tem... nutricionista, psicóloga. Cara, tem o pai e a mãe que tenta ajudar de todos os lados da vida, entendeu? Eu brinco que agora eu sei o que é um jogador caro. O pessoal fala assim, jogador caro. Eu falei, gente, da minha casa é caro. Nossa senhora. Hoje eu brinco assim, eu falo assim, filho, ó, você tem que no mínimo dar umas 2 Lamborghini pro pai, porque, ó, tô gastando dinheiro, filho. Você não tem ideia. Aí ele dá risada. Mas assim, é muito complexo. O futebol só parece ser simples. Sim. Mas assim, pra quem quer chegar em alto nível ali e quer se manter no topo, porque assim, chegar em alto nível vai ser... A maioria chegou. Sim. Assim, vamos dizer, os jogadores. Mas se manter em alto nível é uma coisa muito complexa e complicada. Requer muita renúncia. E requer muita renúncia. E assim, você tá falando de criança, por exemplo, você falou de crianças com 7 anos, aí tá numa federação lotada. Ele com 14 anos, que é uma criança, ele é uma criança. Pra nós, ele não é nem adolescente, ele é uma criança. As renúncias dele de horário, do que vai comer... De não poder ir em festa de amigo, não poder ir em excursão. Não só ele, porque nós não vamos também. Então, assim, a família, né? Acho que aqui vale até uma reflexão, pensando para todo mundo que estiver escutando. A gente já foi muito questionado, assim, esse é o sonho dele ou é o sonho de vocês, pais? Porque a gente vê também muitos pais que, às vezes, a criança não quer. Sim. Aquilo tá sendo penoso, árduo para ela. Mas o pai não, o pai tá insistindo que o filho tem que ser jogador. Tem gente que até programa, né, o nascimento de um... Não, tem a data pra nascer na época do... Pra nascer na época do... Gente, o dia que eu escutei isso, eu fiquei assim... Mas não, assim... fulano falou que tem que engravidar tal pra ser subir, não sei o que. Eu falei, gente do céu, como assim? Já sabe que a criança vai ser jogadora de futebol? Só pra você ver onde vai a loucura ou às vezes a insistência dos pais, entendeu, no negócio. E a gente não. A gente sempre tratou de uma forma muito natural. A gente só ensinava disciplina e comprometimento. É isso que você quer? Amanhã você tem jogo. Você sabe. Isso é esse, caríssimo. Assim, você sabe a concentração que você vai ter que ter nesse pré. Se um dia não quero mais jogar bola, óbvio que a gente vai sentar e vai falar por quê? O que eu acho muito difícil isso acontecer hoje, ainda mais hoje, né? Eu acho que o tempo da desistência já passou. Eu acho engraçado que, assim, esse negócio de, eu acho que ele quer, né? Eu falei assim, eu nunca tinha perguntado pro meu filho o que ele queria fazer de faculdade se ele não fosse jogador de futebol. Aí eu tava pensando semana passada, eu perguntei pra ele, né? Falei, Luiz, que faculdade você queria fazer assim, né? Não, mãe, você é jogador de futebol. Eu falei, não, se você não for jogador de futebol, o que você vai querer ser? Medo. Eu vou querer ser jogador de futsete. Falei, poxa vida, eu tô falando de faculdade, cara. Ô, Gi, mas assim, ó, conversa muito Lucas, ele fala, só tem plano A, não tem plano B. O plano A é ser jogador de futebol. O plano B é fazer o plano A dar certo. O plano A dar certo, entendeu? Mas assim, é muito deles, assim. A gente fala muito deles, porque é o que eles querem, né? É muito difícil. Se eles não quiserem isso muito, não tem como. E a gente vê isso, porque assim, às vezes tem criança que hoje em dia você vê assim, o menino tem aquele sonho. Aí a hora que
começa a entrar no ritmo deles, a criança fala, não é isso que eu quero. Uhum. E assim, é muito justo isso. E aí que você percebe por que ele não quis. Tá? Aí que você fala como é difícil. E de repente a gente acaba perdendo essa noção de como é difícil, porque a gente tá tão nesse meio de joga, treina e não pode ir, não, que às vezes a gente acostuma e acaba esquecendo o tanto de coisa que a gente deixa de fazer e que eles deixam de fazer, né? Que vocês, como família, vocês sabem bem disso, né? Então, às vezes, você tem a criança que tem o dom para aquele negócio, sabe que se for em algum clube e tal, vai ser um atleta de alta performance, mas, cara, a família não tem a menor condição de levar ou de acompanhar, ou porque os pais, assim, tipo... Cara, essa é a minha vida, não dá, às eu vezes não o menino consigo. não tá disposto. Então, você vê... Quantas histórias a gente não escuta? Nossa, mas esse cara não é muito bom. Mas assim, será que ele tá disposto a acordar cedo? Igual o Lucas acorda cedo, vai pra escola, sai da escola, vai pro clube, aí fica lá 5 horas no clube, depois volta, depois vai... É o querer, vai, faz isso, tipo assim, tá disposto? Todo mundo, quem tá disposto a fazer? A família tá disposta, o Exato, atleta tem tá que ser os disposto. dois. É uma Tem que ser um conversa conjunto. contínua, A né? disponibilidade. E assim, tem família que sobrevive, né, gente? Não tem como. Uma família que precisa sobreviver, ela não tem porque como hoje o parar futebol pra também é ela muito fazer. caro, né? É, Tudo é muito não, caro, é tudo. se você É for muito Ô, Gi, mas difícil. você, igual, você é do interior. Você realmente deixou, você saiu da sua zona de conforto, e a gente vê isso muito, muito mais no campo também, tá? Com a aposta ali de... o sonho da família tá sendo colocado ali. Então, existe uma pressão muito grande também, né? Acho que na cabeça das crianças ali, como autoafirmação, de responsabilidade. Então, o papel dos pais é deixar tudo isso mais tênue. Tipo, cara, não, você não tem responsabilidade É isso que nada. e essa é uma Porque, coisa que eu deixo bem claro. Tipo, Exato. eu deixei porque eu quis. Não, o dia que senão- você não Exato, quiser, Gi. não tem problema Hoje, nenhum. senão Era fica isso muito que eu ia pesado. falar. Tá muito Pra pesado. mim, Sabe? fica E assim, pesado. eles já... O que a gente faz com eles? A gente tenta tirar o máximo de carga possível Sim, de cima deles. sim. Assim, carga que eu disse assim, negociação de contrato, estresse com outras situações fora jogar futebol. Eu falo pra ele, filho, filha, vocês só pensam em jogar futebol. O resto a gente resolve, entendeu? Que já é muita Tudo a gente coisa. vai resolver, porque é muita coisa. Não parece, mas envolve muita coisa fora do futebol, fora do campo, das 4 linhas ali. O som entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, adrenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar.